Salmo de número 30, versículos de 1 até o versículo número 12. Diz o seguinte, palavra de Deus, Salmo número 30, canto de dedicação da casa, Salmo de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Até aqui, até o versículo 12. Todo o Salmo de número 30, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele nos ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Percebemos, através desse trecho de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que o espírito grato, meus irmãos, que o espírito grato, minhas irmãs, não deve ser, e na verdade não é, uma opção nas nossas vidas. Mas não só isso. Através dessa exortação que Paulo faz em Tessalonicenses 5,18, nós vemos que um espírito grato não deve ser um acidente na vida de um salvo, na vida de um cristão. Ele nem é opcional e também não é um acidente na vida de um cristão. Muito pelo contrário. O espírito grato, irmãos e irmãs, ele deve se constituir em uma prática contínua em nossas vidas, motivada, estimulada por cada ação da providência de Deus ao longo da nossa existência, ao longo do nosso viver aqui na terra. Na medida em que nós percebemos isso, que Deus é providente, na medida em que nós percebemos as suas muitas ações providenciais em nossas vidas, com toda certeza, nós teremos esse espírito grato como algo contínuo, como algo corriqueiro em nossas vidas ao longo da nossa existência e existência aqui na terra. E na medida em que isso acontece, irmãos e irmãs, nós não só estaremos obedecendo àquilo que Deus requer de nós estarmos em tudo dando graças a Deus, o nosso Pai. Mas na medida em que nós desenvolvemos esse espírito grato, nós estaremos resguardando, nós estaremos protegendo a nossa mente, o nosso coração de sentimentos pecaminosos que muitas vezes assaltam as nossas vidas, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. É comum, quando você liga a televisão, é comum, quando você acessa a internet, ver tantas notícias,
ver tantas coisas ruins que infelizmente estão acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. E na medida em que você tem um coração grato, você se municia para não ser contaminado através dessas coisas. Não é que nós vamos negar a sua existência, não, mas é que essas coisas elas não vão nos influenciar negativamente. Inclusive, houve até uma pesquisa, salvo engano, no ano passado, de uma determinada médica, de uma determinada cientista, em que ela defende que quanto mais nós passamos expostos às más notícias, mais nós temos tendência de termos o nosso sistema imunológico afetado, ficarmos com a nossa imunidade baixa. Então, na medida em que nós atentamos muito para essas coisas, na medida em que nós abrimos muito os nossos corações para essas más notícias, isso acaba prejudicando as nossas vidas e nos ofendendo, não só em termos físicos, mas também em termos espirituais. Por isso, a exortação de Paulo: em tudo dais graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para com cada um de nós. Desenvolver, estimular o nosso sentimento de gratidão, o nosso espírito de gratidão. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que Davi, aqui nesse trecho do Salmo 30, ele seguiu à risca o conselho que Paulo deu lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que foi o trecho que nós acabamos de mencionar. Aqui, no Salmo de número 30, Davi, transborda toda a sua gratidão. Davi, transborda toda a sua alegria em Deus, toda a sua alegria no Senhor. Conforme nós observamos aqui nesse Salmo de número 30, Davi, ele louva a Deus, Davi, ele louva ao Senhor pelas libertações, pelos livramentos que ele, Davi, havia recebido de Deus, especificamente falando, num dado momento da sua vida. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, essa gratidão, essa alegria que Davi aqui expressa, que Davi aqui fala, foram resultados do trabalhar de Deus no seu caráter após Davi passar por uma situação de enfermidade. Então, ele se deparou com a enfermidade, então ele teve a sua vida afetada por essa enfermidade, Deus interviu na sua vida, recuperou a sua saúde e aqui ele revela toda a sua alegria, toda a sua gratidão à pessoa de Deus, à pessoa do Senhor. Muito provavelmente, meus irmãos, meus amigos, esse Salmo de número 30, escrito por Davi, ele foi escrito quando Davi inaugurou o seu palácio real. Quando nós vemos o texto de 2 Samuel, capítulo 5, a gente percebe aqui neste capítulo que Davi recebe algumas doações que foram transferidas para a construção da sua casa, para a construção do seu palácio. E aí, no momento em que ele inaugura essa sua casa, no momento em que ele inaugura esse seu palácio, ele faz um culto de adoração, um culto de louvor a Deus e escreve esse salmo para que assim ele pudesse expressar todo o seu louvor, para que assim ele pudesse expressar toda a sua gratidão a Deus. Então, ele não perde essa oportunidade de demonstrar o seu espírito grato, de demonstrar a sua gratidão pelos benefícios que Deus havia derramado em sua vida. Portanto, hoje, meus irmãos, meus amigos, eu queria destacar, com base nesse trecho do Salmo número 30, alguns pontos ligados à gratidão. Alguns pontos ligados ao espírito grato que eu, você e todos nós devemos apresentar em nossas vidas, conforme a ordem que nós temos e temos na palavra de Deus. São pontos extraídos do exemplo de Davi. São pontos extraídos da experiência de Davi, que se fazem necessário que nós possamos considerar sobre essas verdades e assim vivenciarmos em nossas vidas, para que, à semelhança de Davi, nós também possamos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Hoje, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós pensássemos na noite de hoje no seguinte tema: cultivando a gratidão.
cultivando a gratidão. E aí, quando nós olhamos para esse trecho do Salmo número 30, nós vemos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 pontos que tratam sobre a gratidão. 5 divisões que tratam sobre esse espírito grato que eu, você, todos nós devemos apresentar a Deus, não obstante as muitas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E quais são? Nós podemos nos perguntar. E quais são? Nós podemos nos indagar. Os pontos que tratam sobre a gratidão aqui no Salmo 30. Vamos ver a partir de agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos o motivo da gratidão. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos o motivo da gratidão. E aqui eu queria chamar a atenção para o trecho que nós temos entre o versículo 1 e o versículo número 3. Salmo 30, versículos de 1 até o versículo 3, o motivo da gratidão de Davi. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Verso 2: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Verso 3: Senhor, da qual fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Nós encontramos a exposição que Davi faz, não só da sua disposição para agradecer a Deus, mas também dos motivos, mas também das razões pelas quais ele tinha para agradecer a Deus. Então são como que 2 aspectos no mesmo trecho. Você observa aqui a disposição, você observa aqui a prontidão que Davi tinha para agradecer a Deus, e ato contínuo ele nos dá algumas razões. Ele nos dá alguns motivos pelos quais ele estava tão disposto, ele estava tão propenso a agradecer e agradecer a Deus. É por isso que inicialmente ele fala: Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor. Davi, através dessa frase, ele declara. Davi, através dessa frase, ele confessa que está pronto para louvar a Deus. Ele confessa que está disposto para louvar a Deus. Não é qualquer Deus, mas o Senhor, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus com o qual Davi mantinha um pacto. Então, ele revela, logo nessa parte inicial, ele revela, logo nessa primeira parte do versículo 1, toda a sua disposição, toda a sua prontidão, todo o seu desejo, toda a sua vontade de agradecer e agradecer a Deus. E aí, na sequência do texto, Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, vai apontar pelo menos 3 motivos, pelo menos 3 razões pelas quais ele está tão disposto para agradecer a Deus, para agradecer ao Senhor. É por isso que ele diz: Eu te exaltarei, ó Senhor. E na sequência, por quê? E a partir daqui, ele vai dar 1, 2, pelo menos 3 razões pelas quais essa disposição está tão ativa, essa disposição está tão presente no coração de Davi de exaltar a Deus, de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus. Em primeiro lugar, Davi, meus irmãos, meus amigos, ele quer agradecer a Deus pelo livramento divino em sua vida. Em primeiro lugar, Davi, ele quer agradecer a Deus pelo livramento divino em sua vida. Olhem só o que nós encontramos no versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, conforme nós entendemos aqui desse verso, Davi, ele correu risco de vida ao longo da sua existência. Provavelmente, conforme nós observamos na introdução, ele experimentou uma enfermidade. E aí, Davi, ele temia
ele receava que aquela situação de grave enfermidade, ela levasse os seus inimigos a zombar de Deus por causa dele. Deles falarem que pelo fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, pelo fato de Davi ser um homem temente a Deus, está passando por uma situação contrária e assim zombar de Deus por causa disso. Mas aí ele fala que mesmo naquela situação, aí ele fala que mesmo naquela circunstância, ele experimentou o livramento divino em sua vida. E por isso ele está tão disposto. E por isso ele está tão pronto para agradecer a Deus, em primeiro lugar, por causa do livramento divino em sua vida. Contudo, Davi não para nessa razão. Contudo, Davi não para nesse motivo. Em segundo lugar, essa sua disposição de agradecer a Deus está vinculada à atenção e à providência que Deus havia derramado em sua vida. Então não só é pelo livramento em si, mas também é pela atenção, também é pela providência de Deus que havia sido derramada em sua vida. Versículo 2. Olha só o que Davi diz aqui. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, diante daquela adversidade, diante daquela enfermidade, só houve um caminho, só houve um recurso para Davi utilizar: clamar a Deus, clamar ao Senhor. E foi justamente aquilo que ele fez, e foi justamente aquilo que ele realizou. Ele clamou a Deus para que Deus intervisse na sua vida. Ele pediu a Deus para que Deus intervisse em sua situação. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que o texto ele nos mostra claramente que Deus ele não agiu com indiferença diante do clamor. Deus ele não se fez de surdo diante do clamor que Davi lhe fazia. Não, muito pelo contrário. Deus ouviu, Deus atendeu, Deus respondeu à oração de Davi. O Senhor, meus irmãos, o Senhor, minhas irmãs, é o nosso Deus, aquele que trabalha, aquele que age providencialmente na vida do seu povo. O Senhor é o nosso Deus, que ouve a nossa súplica. O Senhor é o nosso Deus, que atende ao nosso clamor e que responde às nossas orações para a glória do seu nome. Então, também por isso, Davi está disposto a agradecer a Deus. Ele agradecia a Deus pelo livramento divino. Ele agradecia a Deus pela atenção e pela providência de Deus. Mas, em terceiro lugar, ele também estava disposto a agradecer por causa da ação poderosa de Deus na sua vida. Davi estava disposto a agradecer a Deus por causa da ação poderosa do Senhor na sua vida. Olhem só o que nós encontramos no versículo 3, Salmo 30, verso número 3. Diz o seguinte, a palavra: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Então, o quadro de Davi era grave. A enfermidade pela qual ele estava atravessando, ou a qual ele estava atravessando, era gravíssima. Nós não sabemos exatamente qual era essa doença. Nós não sabemos exatamente qual era essa enfermidade em si que Davi estava enfrentando. Contudo, pelo que nós observamos aqui no versículo 3, conforme nós observamos aqui no texto, era algo grave, era algo desolador, que levou Davi às portas da morte. Por pouco, ele não perdeu a sua vida. Nós podemos ver que Davi, literalmente, ele nasceu de novo. Estava prestes a morrer, estava prestes a deixar a sua vida terrena, mas Deus agiu de maneira poderosa. Deus, ele reverteu o seu quadro. Deus, ele agiu na sua saúde poderosamente e restituiu a saúde de Davi. Então, quando nós observamos aqui Davi disposto, quando nós observamos aqui Davi pronto para agradecer a Deus, ele não fazia aleatoriamente, não, muito pelo contrário. Ele fazia motivado por algumas razões. Em primeiro lugar, porque Deus havia livrado a sua vida. Em segundo lugar, porque Deus havia atentado para a sua oração.
porque Deus havia agido providencialmente na sua vida, porque Deus havia trabalhado poderosamente na sua vida. Por isso ele estava disposto, por isso ele estava desejoso a agradecer e agradecer a Deus. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós consideramos um trecho como esse, quando nós entendemos esses detalhes que nós encontramos aqui nesses versos, do versículo 1 até o versículo 3, uma verdade vem à nossa mente, uma verdade vem ao nosso coração. Ou seja, quando nós analisamos bem a nossa vida, nós vamos perceber que nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. Quando nós analisamos bem a nossa vida, nós vamos encontrar inúmeros motivos para nós agradecermos e agradecermos a Deus. Olhemos a nossa vida em nosso derredor. Olhemos para a nossa vida especificamente falando. Temos ou não temos, meus irmãos? Temos ou não temos, minhas irmãs, motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus? Estamos passando por uma crise? Sim, em termos de saúde. Estamos passando por uma crise de ordem financeira? Não resta a menor dúvida, mas nós estamos aqui, estamos vivos, nós estamos aqui, estamos dispostos, nós estamos aqui experimentando a providência divina em nossas vidas. É para isso que também nós devemos olhar, é isso também que nós devemos perceber em nossas vidas. Infelizmente, via de regra, a gente tem uma tendência apenas para considerar os aspectos negativos. E muitas vezes nós não consideramos os aspectos positivos. Muitas vezes nós não atentamos para as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos das suas ações providenciais que dia após dia se manifestam e se manifestam em nossas vidas. Nós estamos aqui, enquanto muitos já perderam a vida por causa do coronavírus. Enquanto outros tantos estão nos leitos de hospital tentando se recuperar, e nós podemos olhar para as nossas vidas, sermos gratos a Deus, nós podemos olhar para as nossas vidas e orarmos a Deus gratos. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem nos poupado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos livrado. Louvado seja Deus por essa grande bênção que se manifesta nas nossas vidas. Por isso, repito, nós temos motivos e motivos para agradecer a Deus. Perceba um pouco aquilo que se dá ao redor da nossa vida. Perceba um pouco aquilo que se dá na nossa vida em si. E você vai perceber e você vai encontrar inúmeras razões, inúmeros motivos pelos quais você deve ser grato a Deus, ter motivos para ter um espírito de gratidão em relação a Deus, em relação ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Nós encontramos as razões, os motivos pelos quais Davi é grato a Deus, Davi ele é grato ao Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós encontramos aqui nesse salmo, salmo número 30, a chamada à gratidão. Em segundo lugar, nós encontramos a chamada à gratidão, a chamada à gratidão a Deus. Vejam aí, versículos 4 e também versículo número 5. Salmo 30, versículos 4 e também versículo número 5. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, o que é que nós observamos aqui nesse trecho? O que é que nós observamos aqui nesses dois versos? A conclamação, o chamamento que Davi faz a todos os santos, a todos os salvos. Para quê? Para que eles louvem a Deus. Para quê? Para que eles agradeçam ao Senhor. Se nós pudéssemos resumir, nós poderíamos resumir esses dois versos nestas palavras: a conclamação que Davi faz aos santos, o chamado que Davi faz aos salvos, para que eles possam louvar a Deus, para que eles possam agradecer e agradecer ao Senhor. Aqui, meus irmãos,
Aqui, meus amigos, Davi, ele nos convoca a salmodiar a Deus, ou seja, cantar a Deus através de salmos de louvor. De certa forma, conforme nós observamos, nessa conclamação, nesse chamamento de Davi, ele restringe esse chamado aos santos, conforme ele destaca aqui. Aquelas pessoas que foram separadas por Deus, aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, não só para a salvação, mas também para uma vida de santidade, para uma vida de piedade. Os santos, aos quais ele aqui se refere. Esses santos, para os quais aqui Davi se dirige, essas pessoas elas sabem que Deus ele é santo. Essas pessoas elas se regozijam com esse fato. Deus ele é santo. Independente delas receberem alguma coisa ou não de Deus, uma vez que elas têm essa compreensão, uma vez que elas têm essa percepção da santidade de Deus, elas o louvarão, elas o agradecerão, porque elas conhecem ao Senhor, porque elas conhecem ao seu Deus. Então, Davi, ele faz esse chamamento. Davi, ele faz essa conclamação. Adorem a Deus, louvem ao Senhor, vocês que são santos, vocês que sabem que Deus, ele é santo, independente de qualquer coisa que Deus possa nos dar, independente de qualquer coisa que Deus possa nos oferecer. O fato de nós sabermos que ele é santo, o fato de nós conhecermos a sua pessoa, nós já temos motivos, nós já temos razões para louvar e engrandecer o seu santo nome. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Davi, aqui na sequência do texto, ele aponta para um motivo em que esses santos eles devem louvar a Deus. E nós encontramos aonde? Encontramos justamente no versículo 5. Olhem só o que Davi diz. Porque não passa de um momento a sua ira, a ira de Deus, a ira do Senhor. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, se não bastasse o fato de Deus ser santo, nós que somos os seus santos, devemos louvá-lo, devemos engrandecê-lo, porque o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, minhas irmãs, ele é Deus misericordioso. Ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de compaixão. Veja que a ira de Deus, ela não é perpétua, muito pelo contrário, mas o favor de Deus, ele dura e dura a vida inteira. Veja que muitas vezes as assolações vêm em nossas vidas e elas podem até durar uma noite, mas a certeza que nós temos da parte de Deus, a convicção que nós experimentamos da parte do Senhor é que ao amanhecer nós vamos experimentar da alegria. Por quê? Porque Deus vai nos consolar. Por quê? Porque Ele vai nos encher da sua graça, porque Ele vai nos conceder da sua misericórdia, e por isso nós somos convocados a agradecermos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Essa chamada à gratidão, essa convocação à gratidão que Davi faz aos santos no seu tempo e, por extensão, ele faz a cada um de nós que somos os seus santos nos dias atuais. Louvem a Deus, engrandeçam o Senhor, agradeçam a Deus. E aqui nós encontramos um outro ponto. Aqui nós encontramos uma outra verdade, extremamente importante para as nossas vidas, meus irmãos. Fundamental importância para nossas vidas, minhas irmãs. E qual verdade é para as nossas vidas? Que nós, santos do Senhor, nós, a Igreja de Deus aqui na terra, somos o único povo aqui neste mundo que louvamos a Deus independente das circunstâncias. Nós, meus irmãos, nós, minhas irmãs, como Igreja de Deus aqui neste mundo, nós somos o único povo que louvamos a Deus independente das circunstâncias. E por que isso se dá? Muito simples. Por que isso acontece? Muito simples. Porque nós conhecemos a Deus. Porque nós temos a experiência que o Senhor, Ele é bondoso. Porque nós temos a experiência da presença de Deus em nossas vidas. Independente de qualquer obra que Deus venha fazer ou não em nosso favor, independente de qualquer ação sua, uma vez que nós sabemos quem Deus é, uma vez que nós conhecemos o caráter de Deus, uma vez que nós experimentamos da sua presença, nós temos sim
inúmeras razões para louvar e louvar a Deus. Aqui no caso, do versículo 5, do versículo 6, do versículo 4, do versículo 5, Davi, ele fez menção à misericórdia do Senhor. Davi, ele fez menção à santidade de Deus. Mas aí, quando nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, nós vamos nos deparar com infinitos atributos. Então, por todos eles, nós somos estimulados. Por todos eles, nós somos convocados a agradecer a Deus, a viver uma vida de louvor. Então, nós temos aqui o chamado à gratidão. Em primeiro lugar, nós temos os motivos para a gratidão. Em segundo lugar, nós encontramos a chamada à gratidão. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, nós encontramos aqui nesse trecho o empecilho à gratidão. O empecilho à gratidão. Vejam comigo, versículos 6 e versículo 7. Salmo 30, versículos 6 e 7, o empecilho à gratidão. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Verso 7. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Veja que coisa interessante nós encontramos aqui. Aqui nós vemos a explicação que Davi dá da razão pela qual ele adoeceu e essa enfermidade quase o levou à morte. Aqui nós encontramos a explicação da razão, da adversidade, da enfermidade de Davi que quase o levou à morte. Conforme nós vimos em pontos anteriores, Davi ele se deparou com uma enfermidade mortal. Não sabemos qual foi, mas sabemos que ela de fato aconteceu. Mas aí fica a indagação, mas aí fica a pergunta, fica o questionamento. Mas por que Davi adoeceu? O que foi que gerou? O que foi que ocasionou essa enfermidade? Nós temos aqui no versículo 6. A arrogância, a soberba, a presunção, a altivez que Davi apresentou e apresentou na sua vida. É o que ele fala no versículo 6. Ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O contexto aqui histórico desse salmo, meus irmãos, ele remonta ao período em que Davi havia vencido todos os seus inimigos, Saul e os demais que surgiram em sua vida. O contexto histórico aqui desse salmo mostra que Davi ele já havia sido declarado rei sobre todo Israel. Mas não obstante as suas vitórias políticas, não obstante as suas vitórias militares, Davi ele sofreu uma grande derrota. Qual foi a derrota de Davi? O orgulho, a arrogância, a altivez de espírito, a soberba. Ele se viu como alguém inabalável. Ele se viu como alguém invencível. Foi por isso que ele falou: jamais serei abalado. Ele foi orgulhoso, ele foi presunçoso, jamais serei abalado. Por isso, Deus ele intervém na vida de Davi e faz o quê? Permite que uma enfermidade pudesse assolar e assolar a sua vida. É por isso que no versículo 7 ele diz: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. E ele completa: apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então, como Davi mesmo falou, bastou Deus virar a sua face, bastou Deus virar o seu rosto, tirar a sua mão providencial na vida de Davi, que ele percebeu a sua nulidade, que ele percebeu a sua insignificância, que ele percebeu a sua pequenez. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? O que é que isso nos ensina, meus amigos? Que o orgulho, a soberba, ela nos impede de louvar a Deus. O orgulho, a soberba, elas nos impedem de louvar e louvar a Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Humanamente falando, colhendo várias vitórias, seja no sentido político, seja no sentido militar, e aí ele começou a ficar
cheio de si, pensando que era o cara. E aí Deus agiu na sua vida. Virou apenas o seu rosto, tirou de sobre a vida de Davi a sua providência e logo lhe abateu uma enfermidade, e não foi qualquer tipo de enfermidade, mas foi uma enfermidade mortal. Então, isso acontece. Quanto mais arrogantes nós somos, quanto mais jactanciosos nós somos, quanto mais orgulhosos nós somos, mais nós seremos indispostos de louvar a Deus. Mas nós seremos indispostos para agradecer ao Senhor. Por quê? Você vai olhar para si mesmo, vai pensar que é alguma coisa, vai pensar que faz alguma coisa, vai pensar que tem alguma coisa, vai pensar que tem poder para fazer determinada coisa. Então, por que eu vou me lembrar de Deus? Então, por que eu vou me lembrar do Senhor? Foi esse o problema de Davi. Foi por essa razão que ele ficou impedido de agradecer a Deus num dado instante da sua vida. E enquanto Deus não trabalhou o seu caráter, enquanto Deus não trabalhou na vida de Davi, essa questão não foi mudada. E a gente vai ver lá na frente o que foi que de fato aconteceu. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós nos deparamos com outra verdade, outra importante verdade, que jamais nós devemos esquecer nas nossas vidas, principalmente ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, que em meio às adversidades, a primeira coisa que nós devemos fazer é examinar as nossas vidas. Em meio às adversidades, a primeira coisa que nós devemos fazer é examinar as nossas vidas. Em alguns momentos, meus irmãos, em alguns instantes, minhas irmãs, Deus usa o recurso da disciplina, via tribulação, para descobrir o orgulho de dentro do nosso coração. Eu vou repetir, em alguns momentos, Deus usa a disciplina, através da tribulação, para descobrir na nossa vida, para descobrir o orgulho no nosso coração. Então, é por isso que muitas vezes nós somos disciplinados. É por isso que muitas vezes vem a adversidade, em virtude da soberba, do orgulho que muitas vezes desenvolvemos em nossos corações. E aqui a gente pode parar e refletir um pouco. Será que não é por isso que nós estamos passando, pelo que nós estamos passando? Isso eu falo em termos mundiais. Será que quando a gente olha para o mundo antes da crise do coronavírus, será que a gente não observa um mundo orgulhoso, cheio de si, desfazendo da pessoa de Deus, desacreditando da sua existência, zombando do seu caráter, e a gente viu isso se multiplicando em muitas esferas. E aí você se depara com uma situação como essa. Será que não é o trabalhar de Deus para abater a arrogância humana? Será que não é o trabalhar de Deus para abater o orgulho humano? Será que não é o trabalhar de Deus para envergonhar o ser humano? Quem sabe? Particularmente penso que em parte sim, E aí você olha, agora não o mundo, mas aí você começa a analisar a Igreja de Deus antes dessa crise pela qual nós estamos passando. Será que também não era essa a situação da Igreja de Cristo, no seu sentido universal? Crentes soberbos, crentes orgulhosos, que não dava o devido valor a Deus, que não priorizava as coisas do Senhor, que não era fiel a Ele, que muitas vezes se insurgia contra a sua palavra, agindo de maneira soberba, e aí a gente vê Deus agindo, e aí a gente vê Deus trabalhando, e aí nós vemos Deus rebaixando o homem, a semelhança que fez com Davi, para que nós compreendamos verdadeiramente quem nós somos. Nós não somos nada, Davi, ele ficou impedido de agradecer a Deus por causa do orgulho do seu coração, uma soberba grande, um orgulho latente. E aí Deus teve que trabalhar, teve que permitir uma enfermidade, teve que abater a sua vida física, para que ele pudesse reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu fico muito impressionado com a verdade que nós encontramos. Procurem, por favor, não está longe aí do livro dos Salmos, Provérbios 16. Eu só vou citar esse texto fora do Salmo 30. Ele revela bem essa questão e nos faz refletir um pouco da nossa situação e chegarmos a algumas conclusões. Olha só o que diz aí, Provérbios 16:5. Diz o seguinte a palavra do Senhor: abominável
é ao Senhor todo arrogante de coração. Veja como termina o versículo. É evidente que não ficará impune. Deus pune a soberba. Deus pune a arrogância. Pensemos, será que nós não estamos sendo punidos? Quer seja como mundo no sentido geral, quer seja como igreja, reflitamos sobre essa verdade. Então, o que foi que nós vimos até aqui? Em primeiro lugar, a disposição de quem? De Davi. Para quê? Para agradecer a Deus. Em segundo lugar, nós observamos a chamada de quem? De Davi, para todos nós. Para quê? Para agradecermos a Deus. Em terceiro lugar, consideramos o impedimento, o empecilho de Davi, para que ele pudesse agradecer a Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, meus amigos, nós vemos o clamor que gera gratidão. Em quarto lugar, nós vemos o clamor que gera gratidão. Versículos 8, versículo 9 e versículo 10. Olhem aqui o que nos diz a palavra do Senhor. O clamor que gera gratidão. Diz o seguinte: por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O que é que nós vemos aqui? Versículos 8, 9 e 10. Nós vemos a descrição da oração que Davi fez e que lhe proporcionou o fato de Deus ouvir a sua oração e restaurar a sua saúde. Então, observamos aqui o clamor que gera a gratidão. Observamos aqui o clamor que gera a ação de graça. Então, Davi descreve a oração que ele fez a Deus, ao Senhor, que foi ouvida por ele e lhe proporcionou a cura, consequentemente, a ação de graça. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que essa oração, na verdade, é o detalhe daquilo que Davi ele fala no versículo 2. A gente até já considerou, não foi? No versículo 2 ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, como foi esse clamor? O clamor do versículo 2 é detalhado no versículo 8, no versículo 9 e também no versículo 10. Davi ele traz detalhes justamente dessa oração. E o que é que nós observamos nessa oração que Davi faz? Percebemos que Davi aprendeu quem de fato ele era: ninguém. Percebemos que Davi aprendeu quem de fato ele era: nada. Percebemos que Davi de fato aprendeu a sua própria nulidade. Por quê? Porque ele clama. Na verdade, não só Davi clama, Davi implora ao Senhor para que Deus o curasse. A gente observa isso justamente no versículo de número 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Então ele se rebaixou, ele se humilhou na presença de Deus. E na sua oração, ele lembra-se da misericórdia de Deus em relação à sua vida. Ele clama por essa misericórdia. É por isso que ele diz: ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. A oração de Davi, meus irmãos, a oração de Davi, meus amigos, ela é tão profunda que ele chega a questionar a Deus do significado da sua morte, do objetivo da sua morte. É por isso que ele fala no versículo 9, dirigindo-se para Deus: que proveito obterás no meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Então, Davi, ele chega nesse nível de conversa com Deus, de conversa com o Senhor, clamando pela sua misericórdia, pedindo em favor da sua cura, da sua restauração física. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, o que nós vemos aqui nesses versos é a luta que Davi trava com Deus em favor da sua cura. A luta que Davi ele trava com Deus em oração em favor da sua cura. Se antes, conforme nós observamos nos versículos 5, nos versículos 6, no versículo 7, Davi agiu com orgulho, Davi agiu com altivez, agora ele vai para o lugar que Deus quer que ele vá,
aos pés de Deus, aos pés do Senhor. E aí quando ele se humilha, e aí quando ele se rebaixa perante Deus, ele tem a sua oração respondida e encontra na resposta dessa oração motivo para agradecer a Deus. Foi por isso que nós falamos, a oração que gera a gratidão, a oração que gera a ação de graça. Ele teve que se humilhar, ele teve que se rebaixar, ele teve que se prantear diante do Senhor, para que posteriormente ele pudesse agradecer pelos benefícios de Deus em relação à sua vida. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente aprende uma outra verdade. A gente aprende uma outra aplicação direta para as nossas vidas. Ou seja, a oração, as nossas orações, é a luz que nós temos para enfrentarmos as trevas escuras da tribulação. A oração é a luz que nós temos para enfrentar as trevas escuras da nossa tribulação. Davi, ele pecou quando ele se alimentou do seu orgulho, quando ele agiu com altivez, com soberba. E o que foi que Deus fez? Deus tratou com ele, Deus tratou com Davi. Dessa forma, Davi, ele percebeu que não tinha outro recurso para ele, se não se voltar para Deus, se não se humilhar perante o Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a sua pequenez própria. E isso foi suficiente para ele ter a sua situação mudada. Isso foi suficiente para ter a sua situação revertida. Veja, meus irmãos, que mesmo quando nós agimos com pecado, mesmo quando nós somos soberbos, mesmo quando nós somos orgulhosos e queremos nos afastar de Deus, Deus trata conosco e nos leva para o lugar que nós devemos estar, aos seus pés, aos pés do Senhor. E até nisso nós observamos a misericórdia de Deus. Até nisso nós constatamos a sua compaixão, porque Deus poderia muito bem nos desprezar, uma vez que nós o desprezamos, e nos deixar à nossa própria sorte, colher os frutos das nossas escolhas e das nossas posturas. Mas não é assim que Ele faz. Agora, Ele requer que nós nos voltemos para Ele. Ele requer que nós o busquemos. Ele requer que nós oremos a Ele. A oração é a lâmpada em meio às trevas das nossas tribulações. Então, quando nós somos atribulados, então, quando nós formos assolados pelas dificuldades na vida, o que é que nós devemos fazer? Busque a Deus. O que é que nós devemos fazer? Ore ao Senhor. O que é que nós devemos fazer? Se humilhe perante a face de Deus. Faça isso. É o recurso que Ele nos dá. É o meio que Ele nos disponibiliza, para que assim restauremos a nossa comunhão com Ele, para que assim Ele seja favorável conosco e a partir daí tenhamos, que verdadeiramente vamos ter motivos para agradecer a Ele, para agradecer ao Senhor. Então, a oração que gera gratidão. E, em último lugar, meus irmãos, em último lugar, meus amigos, o que é que nós vemos aqui nesse salmo? Nós observamos a alegria da gratidão. Em quinto lugar, nós observamos a alegria da gratidão. E aqui eu quero encerrar, versículos 11 e também versículo número 12. Versículos 11 e também o versículo número 12. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: converteste o meu pranto em folguedos. Significa festas, essa palavra, comemorações. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O que é que nós observamos aqui na conclusão? O que é que nós encontramos aqui na finalização do Salmo? Davi, ele narra o sentimento que inundava o seu coração, que enchia o seu coração, quando Deus mudou a sua sorte. A gente vê toda uma sequência de fatos aqui nesse Salmo. A tristeza, o abatimento, mas aqui você encontra o quê? A alegria. Aqui você se depara com o quê? Com a satisfação. Quando Deus mudou a sorte de Davi, quando Deus lhe foi favorável, quando Deus revelou a sua misericórdia em relação à sua vida. Aqui, na verdade, nós temos a experiência que Davi fala na parte B do versículo 5. Porque ele fala que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá no amanhecer.
Na prática, Davi experimentou isso. Na prática, ele vivenciou essa realidade. Por quê? Ele teve a sua vida completamente transformada. O seu choro foi mudado em festa. A sua tristeza transformou-se em alegria. É o que ele fala no versículo 11. É o que ele diz no versículo 11. Converteste o meu pranto em foguedos, tiraste o meu pano de saco, sinal de tristeza, e me cingiste de alegria. Essa alegria que Davi agora desfrutava, não era mais para que ele agisse com arrogância, não era mais para que ele agisse com soberba, não, mas para que agora ele pudesse ser grato a Deus, para que agora ele pudesse cantar louvores ao Senhor, para que agora ele pudesse exaltar ao seu Deus. E é interessante que essa alegria seria algo contínuo na sua vida. É interessante que essa alegria iria brotar do seu coração, do mais íntimo do seu ser. É por isso que ele fala, no versículo 12, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Então, Davi vê o louvor como algo ininterrupto, contínuo. Ele não quer mais se calar, ele quer louvar, ele quer engrandecer, ele quer exaltar o nome do Senhor. E ele fecha, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então ele queria fazer do louvor algo contínuo para a sua vida. Então você vê a alegria da gratidão. Você vê a alegria que Davi tinha aqui pelo fato dele ser grato a Deus por todos os benefícios que Deus havia lhe proporcionado. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? O que é que isso nos ensina, minhas irmãs? Que somente quando nós cultivamos um coração alegre, teremos motivos para sermos gratos a Deus. Somente quando nós cultivamos um coração alegre, teremos motivos para sermos gratos a Deus. Na verdade, essas duas coisas, elas andam sempre juntas. A alegria no Senhor com gratidão. Quanto mais nós nos alegramos, quanto mais nós nos satisfazemos, quanto mais nós nos deleitamos no Senhor, mais nós teremos motivos para agradecê-lo. É o oposto da soberba. Quanto mais nós somos soberbos, menos motivos nós temos para agradecer. Quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais razões nós teremos para agradecer. Talvez seja por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o diabo, ele tente incansavelmente tirar a alegria do nosso coração. E aí muitas vezes ele coloca inúmeros obstáculos. Por quê? Porque quando nós perdemos a nossa alegria em Deus, quando nós perdemos a nossa alegria no Senhor, automaticamente nós não seremos gratos em nossa vida. E nós sabemos que existem vários ladrões que tentam roubar a nossa alegria aqui na terra. Nós temos o próprio diabo com as suas artimanhas, com as suas tentações. Nós temos as pessoas que muitas vezes tentam roubar a nossa alegria. Nós temos as circunstâncias adversas que muitas vezes querem impedir a alegria do Senhor na nossa vida. Nós temos as coisas materiais que, quando nos são tiradas, logo levam também a nossa alegria. Nós temos as ansiedades que muitas vezes caracterizam a nossa vida. Enfim, são tantas coisas, meus irmãos. Por isso, a gente não pode deixar que essas coisas, elas roubem a alegria do Senhor do nosso coração. Porque na medida em que nós nos alegramos em Deus, na medida em que nós focamos em Cristo, na medida em que nós procuramos a nossa satisfação somente no Senhor, nós vamos ter continuamente razões para agradecer a Deus. O que me chama a atenção aqui nessa parte final do versículo 12, sobretudo nessa frase final que Davi fala, graças te darei para sempre. Na verdade, ele quase que fala as mesmas palavras de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Então, veja a harmonia entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Davi. Veja como a experiência que Davi passou e a alegria que ele estava experimentando o levava naturalmente à gratidão. Então, fica essa obrigação. Fica esse desafio, não deixemos que os ladrões da alegria no Senhor roubem esse sentimento das nossas vidas e nos impeçam de sermos continuamente gratos e gratos a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vimos hoje 5 pontos, através do Salmo 30,
que nos mostra a necessidade de nós sermos sempre gratos, de vivermos sempre em gratidão a Deus. Nós vimos o motivo para a gratidão, nós observamos a chamada para a gratidão, nós consideramos o empecilho à gratidão, nós vimos o clamor que gera gratidão e vimos, por último, a alegria da gratidão. Mas aí, a grande pergunta que fica para nós, o que é que nós fazemos com tudo isso, dentro de uma aplicação mais direta? O que é que nós fazemos com tudo isso dentro de uma aplicação bem específica? Eu queria extrair aqui pelo menos 2 últimas lições para cada um de nós. Para nós que somos salvos e para as pessoas que ainda não experimentam da salvação do Senhor. Para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, busquemos ser gratos a Deus como foi o nosso Salvador. Busquemos ser gratos a Deus como foi o nosso Salvador. É interessante porque quando nós observamos os evangelhos, tanto o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, como também o evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, nós observamos nessas 2 passagens, Mateus 11, 25, João 11, 41, Cristo dando graças a Deus. Podem procurar que vocês vão encontrar. E é interessante porque nessas 2 passagens, ele agradece a Deus pelo fato de estar sendo cumprida a vontade de Deus em sua vida. Então Cristo, ele rendia graças pelo fato da vontade de Deus estar sendo consumada na sua vida e na vida das pessoas. Veja que grande exemplo nós temos de alguém que agradecia a Deus. Veja que grande demonstração nós encontramos de alguém que vivia em gratidão ao Senhor. Não é porque recebia as coisas que queria, não, muito pelo contrário. Mas Cristo era grato a Deus pelo fato da vontade de Deus estar sendo concretizada. É para esse exemplo, meus irmãos, que nós devemos enxergar. É nesse exemplo que nós devemos focar as nossas vidas. Via de regra, a gente quer agradecer a Deus tão somente quando Deus ele nos concede aquelas coisas que nós queremos, que nós desejamos, que via de regra não são nem tão boas assim para nós. Mas não é assim. A perspectiva que Cristo dá é outra, completamente diferente. Devemos ser gratos pela vontade de Deus estar sendo realizada. Devemos ter os nossos corações agradecidos pelo fato de Deus estar cumprindo o seu propósito na nossa vida. Às vezes nós não sabemos qual é esse propósito. Estamos vivenciando um momento crítico, não só na nossa vida, mas na vida da humanidade. Talvez hoje nós não sabemos a razão pela qual, de maneira específica, nós estamos atravessando por tudo isso. Mas com certeza lá na frente nós saberemos. É por isso que, independente das circunstâncias, qual deve ser a nossa postura? Independente das circunstâncias, qual deve ser a nossa atitude? Seja grato, seja grato, seja grato. Seja agradecido, seja agradecido, seja agradecido, porque Deus está fazendo a sua vontade na história da humanidade. Aprendamos com Cristo, que agradecer a Deus pela sua vontade está sendo consumada, em especial na sua vida. Façamos da vontade de Deus um motivo real, façamos da vontade de Deus um motivo concreto para nós vivermos em gratidão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Então, meus irmãos, busquemos ser gratos a Deus, assim como foi o nosso Salvador. Mas não só isso, nós queríamos nos dirigir, especificamente falando, para aquelas pessoas não salvas, para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Meu amigo, minha amiga, experimente a gratidão através da salvação. Experimente da gratidão através da salvação. Desfrutar da salvação de Cristo é algo fantástico. E dentre várias coisas, quando nós experimentamos da salvação, a alegria verdadeira, a alegria genuína, ela passa a se fazer presente na nossa vida. E na medida em que essa alegria verdadeira se faz presente na nossa vida, automaticamente ela gerará gratidão no nosso coração. Em especial, por causa dessa salvação. Na verdade, nós temos aqui um círculo virtuoso. Você é salvo, você se alegra na salvação, você agradece cada vez mais a Deus pela sua salvação.
É isso que você precisa na sua vida. É isso que você precisa no seu coração. Experimentar dessa salvação. Experimentar da paz espiritual que Deus propicia àquelas pessoas que o reconhecem como Senhor e Salvador de sua vida. Faça isso. Clame pela sua misericórdia. Clame pela sua graça. Clame pelo seu favor, para que assim você experimente da sua salvação em sua vida. E quando você experimentar da salvação de Cristo na sua vida, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa satisfeita e, acima de tudo, você vai ser uma pessoa grata, não só nesta vida, mas por toda a eternidade. A verdadeira gratidão, ela parte do pressuposto da experiência da genuína salvação. Então, clame a Deus. Repito, peça em favor da sua misericórdia, para que Deus possa demonstrar compaixão por você, através da sua palavra, fala ao seu coração, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, e que você possa se voltar para Ele, em humilhação, em prostração, experimentar da sua salvação, e ser uma pessoa grata, não só agora, mas para todo sempre. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aplique esse salmo às nossas vidas. Que Ele nos faça lembrar dessas verdades, principalmente nesses dias tão difíceis pelos quais nós estamos passando. E não nos esqueçamos da orientação apostólica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.